piazada de hoje virou celular, né? Tem muita coisa que presta dentro de um celular, tem outras coisas que não seria na mão de uma criança, né? Este é o segundo de 5 vídeos produzidos através da Lei Paulo Gustavo. Eles fazem parte do projeto Corbélia e Suas Raízes. Hoje, vamos conhecer a história da comunidade Campininha, através de entrevistas com alguns moradores locais mais antigos. Lembrando que, além de ficar no arquivo municipal, esses documentários também serão publicados no canal Corbélia Vídeos no YouTube. Nós viemos de Santa Catarina, só que meu pai veio primeiro tirar picadão, tirou posse no ano 1950. Daí de mudança chegamos em 13 de novembro do ano 1951 e de nascença sou catarinense. Eu vim com aproximadamente 6 anos de vida e já completei, que eu moro aqui no Paraná, 72 anos, dia 13 de novembro. E moramos 8 anos na Campininha e daí mudamos para a Colônia Nova. Eu vim em 64, do Rio Grande do Sul, não me toque. Na época lá, o finado pai, assim, ele veio do Rio Grande do Sul montar tafona para essa região, né? Então ele era carpinteiro e mexia muito com roda d'água, com dínamo. Na verdade, nós tínhamos um dínamo, tinha luz no dínamo, né? Daí no caso, muito mal e mal, tocava uma geladeira, o ferro elétrico, essas coisas já não tinha como, né? Em 68, ano 68, eu cheguei no Paraná. Veio de Frederico Westphalen. Eu vim do Sul no ano de 1970 com meus 5 irmãos e o pai e a mãe. O meu pai criou todos os filhos nessa terra aqui. Esse sítio era de um cidadão chamado Neno Piccoli, que tinha uma serraria aqui embaixo aqui. Também era comerciante na cidade, depois parou o comércio lá, o filho dele se acidentou aqui. E ele estava indo com um caminhão carregado de tora de pinheiros, araucária, e o caminhão faltou freio. E ele jogou no meio do Taquarosuzal para não descer, acontecer pior coisa lá para baixo. Só que ele deu num cepo de pinheiro de cheio e daí a carga veio em cima, ele morreu esmagado na gabina. 5 anos depois que a gente veio morar para cá, o pai dele construiu uma capelinha, uma igreja, naquela capela ali tem uma Nossa Senhora Aparecida, tem um castiçal de prata branco que era da igrejinha, onde o filho dele morreu, ele construiu essa igreja. Ele pediu para o meu pai que se o meu pai pudesse, enquanto fosse vivo, não derrubar a igreja, a não ser que caísse. E o meu pai então assim fez. Só que um dia deu um vendaval e a igreja deslocou e apoiou um lado no chão. Aí, quando deslocou, meu pai foi lá, tirou a imagem da santa. Está aqui na minha irmã, que ele botou uma santinha, agora não sei qual que é. E mais um crucifixo, tinha 2 castiçal de prata, um ficou para mim, outro ficou para minha irmã, agora a gente dividiu o sítio aqui. Nossos entrevistados recordam com nostalgia como foi a fundação e até mesmo a escolha do nome para a comunidade. Também lembram um pouco de como as pessoas viviam naquela época, se ajudando mutuamente para superar as dificuldades enfrentadas. A comunidade foi fundada pelo seu Fridolino Schneider ali, falecido hoje já há muito tempo, por um irmão dele, pelo Salter. O meu pai já chegou, já estava em andamento, né? Hoje é quase uma coisa assim, quase de primeiro mundo, é uma comunidade fantástica, tem de tudo ali. Meu sogro é pioneiro, ele construiu uma capela, depois construiu essa capela, doou terreno aqui para fazer essa capela, foi ele que doou. A primeira capela era aqui, ó. Meu velho ajudou a construir, que todo mundo doou as madeiras, sabe?
E daí eles, cada um ajudava, tinha uma serraria ali para baixo, então os próprios, né, os que doaram a madeira, as árvores, eles mesmos foram cerar para fazer essa igreja. Era tudo mato virgem, porque o meu pai abriu o picadão e achou uma mancha dentro do mato que não nasceu taquara, não nasceu mato nenhum, só uma relvazinha. Ele com mais 2 companheiros junto com ele deu o nome de Campininha. Era mato virgem, mato em pé, no ano dos 50. E daí em 51 chegamos de mudança, só tinha as rocinhas dos poceiros, mas era mato virgem. Os vizinhos, um se ajudava muito com o outro. Quando um não tinha porco para continuar, o vizinho dava, a minha mãe inclusive dava porquinha enxertada, o vizinho nunca mais ficou sem. Então era muito ajudado um vizinho com o outro. Né? Um servia o vizinho era para isso também, né? Um se servia bem com o outro. Naquela época, não dá para se negar que aquela época era melhor, era mais gostoso. A gente se visitava mais, a gente conversava mais. Mas foram uns anos assim, era mais difícil as coisas, você entende? Mas foi uma comunidade que sempre teve em torno, o povo da nossa comunidade sempre teve em torno em criar uma comunidade boa, onde as pessoas que viessem se sentissem bem, desde que eu me lembro por gente. Minha mãe, quando veio de lá, trouxe moenda, trouxe tacho, e daí toda a vizinhança ia lá fazer melado, fazer rapadura, porque não era qualquer um que tinha. E como ela tinha, né, a vizinhança se beneficiava muito bem. Então ia vivendo daquela forma, né? Carneava o porco, fritava a banha, o que era salame, o resto fritava a carne e botava na lata junto com a banha. Qualquer um antigo fazia isso, né? Ia para a roça, chegava em casa e tirava leite, e com a velhinha dentro de casa, dando banho nos filhos, mexer polenta, né? Acabou esse convívio. Hoje o pessoal está muito reservado, né? Dona Lourdes relembra com orgulho da construção da escola Tomé de Souza, situada aqui na Campininha, uma das primeiras a ser construída no município de Corbélia. Nessa foto enviada por Edson Barella, filho de Dona Delza Barella, primeira professora a lecionar no local, vemos como era a primeira construção da escola. Logo atrás, vemos uma parte do que foi a casa onde a professora morava com a família. Primeira escola, eu acho que praticamente quase a primeira escola do município é aqui no nosso lugar. Olha, as escolas no interior fechou tudo. Tinha na Campininha, tinha uma escola aqui naquele calipso aqui em cima, tinha uma escola. Mas lá nos fundos, lá embaixo, onde moram os Flavinhos ali, Lipaus, lá tinha igreja, tinha escola. Colônia Nova tinha escola. Hoje não, a lotação puxa tudo para a cidade, né? Eu fiquei aqui estudando até a 4ª série, depois fui para Corbélia, terminei o ensino médio, né? Daí foi quando que na década de 70, 80, a geração um pouco mais velha, que eu que estou com 56 anos hoje, começou a debandar. Os meus irmãos foram para Rondônia, o meu pai, a gente perdeu 2 irmãos lá, faleceu. Aqui do Quimelo teve gente que foi. Então na época tinha o seu Fridolino, né, que nem eu citei ali. Hoje ainda tem descendentes dele aí. O que interessa, o interessante é que das pessoas que vieram aqui, de quando nós chegamos aqui, que já estavam aqui, tem muita pouca gente que ficou no sítio, na comunidade. Nós somos um exemplo, o seu Fridolino Schneider é outro exemplo, aqui os Dapper venderam, os Muscope aqui venderam, os FAC ali também ficaram, o Baldissera ficou. Aí tinha Dalapria, tinha tanta, Kronbauer, tinha muita família. E a maior parte desse povo é falecido, né? Então hoje é descendente. Ixi, esses moradores, ninguém mais está vivo, já estão tudo falecidos. Jorge Salter e Pertaioli e Guilherme Tomioso, tudo esses ajudaram a construir essa igreja. As estradas eram tudo feitas, cortadas assim de foice e machado, cortava os cepos de machado baixinho, para daí as rodas duras roda de carroça pular por cima, a carrocinha com os cavalos. As estradas eram abertas a machado
E foice, enxadão em algum lugar que precisasse cavucar um pouco, tudo no machado. E os matos também, era derrubado tudo de foice e machado. E as lavouras daquele tempo era só na lavoura manual, plantada no chacho, assim, uns falavam chucho, outros, depois veio a primeira maquininha, aquela matiacazinha manual, mas era tudo plantada manual. Naquele tempo era o milho, o arroz, o feijão e coisas miúdas, que não existia soja, não existia mecanização, nada. Na época era bastante, né? Ainda tinha bastante mato. E outra, assim, maior parte, mais assim, serviço braçal, manual, né? Naquela época. E depois em 70, 75 em diante que entrou mecanização, né? Arroz, feijão. Mas era arroz e feijão, né? O soja começou depois, né? Daí perto da mecanização, né? Daí o pessoal começou a plantar, e daí viu que dava, e daí foi partindo para a máquina, já foi abrindo. Eu tenho ali dentro ainda o chifre de um boi que trabalhou, que tombou tudo não, né? Mas pelo menos 60% do sítio foi arado com boi, da nossa terra. Era uma junta de boi que o pai trouxe do Rio Grande, chamada era o Pinhão e o Dourado, né? O Pinhão era um boi muito forte, aí ele comprou um trator, vendeu os bois no matador e pegou o chifre de encomenda. Eu me lembro quando o pai encomendou o trator, eu me lembro desse Pinhão e o Dourado, eu era um piazotão, o meu irmão mais velho, eu ia na roça, era um boi manso, boi erado, né? Puxar uma caroçada de milho, quebrava o milho, daí eu ia junto, e o pai sempre tratava muito os bois, muito bem por causa do trabalho, que eles favoreciam muito o trabalho a braço. Eu ia levar os meus para a lavoura, botava um numa caixinha, outro ficava brincando em roda, né? E ele lavrando e eu carpindo, daí. Com o escurinho de manhã para a roça, o café ia na roça, o almoço ia na roça, e quando eu chegava bem noitinha para chegar em casa, porque senão não sustentava todo mundo, né? Então era de sol a sol, não tinha idade para trabalhar. Agora o governo estipula a idade para trabalhar, isso é um fiasco, isso é uma vergonha, não tinha idade para trabalhar. Quem aprende pequeno sabe de quando é grande. E quem não aprende de pequeno é difícil para poder começar a fazer ele caminhar quando é grande, né? Então não tinha essa. Era trabalhar e trabalhar. Na época lá que o finado pai saiu de atrás, né? Porque não sabia nem para onde que estavam os fios com a triadeira, né? Quando foi achar lá perto de Santa Rosa. Você vê que é longinho, né? Tinha um tratorzinho velho, daqueles Deutz, né, daqueles bem antigos mesmo, e ia saindo, e um chamava e o outro, não, tria para mim, o outro tria para mim, e aquilo foi uma sequência, né, foi indo. A Campininha também tem algumas particularidades, que é o caso da Vila Rural Nossa Senhora da Salete, uma espécie de conjunto habitacional feito através de um convênio entre governo estadual e prefeitura. A Campininha também teve uma usina hidrelétrica e até mesmo um pequeno aeroporto para pulverização agrícola. Existia o aeroporto na Campininha, sim, que é para passar veneno, né? Usavam, foi feito um aeroportozinho lá na altura ali, que usavam para abastecer o avião de passar veneno, né? Ele era um campo de pulverização agrícola. Né? Que daí depois, foi na década de 90, quando deu aquele estouro do bicho da seda, e eu tenho um barracão aí, eu fui produtor de bicho da seda, depois mexi com leite também. Então naquela época apareceu esse dito avião aí, e a perca na lavoura da soja para pulverizar era praticamente zero. Era uma empresa de Palotina que pegou ali, vindo de Corbélia, tem um estradão que vai lá para Amadeu da Lapria, para o Baldissera. O aeroporto era ali. A primeira usina do município de Corbélia existiu na Campininha, que era situada lá embaixo no Arroio dos Porcos. Até a primeira usina que fornecia a luz elétrica atravessava o sítio do meu pai ali e era situada na comunidade de Campininha. Mas aqui teve muita coisa, teve salão de baile. Eu me lembro, com 6, 7 anos, tinha o seu Arlindo Cal ali em frente àquele barracão ali. Mas isso é muito antigo, que a estrada original fazia mesmo aquela volta, que nem está ali.
Depois o asfalto que cortou para Braganei reto lá e deixou um canto para cá. Mas ali tinha o seu Arlindo Cal, ele tinha um boteco, foi a primeira bodega que teve particular aqui no lugar e uma das únicas. Depois aqui no canto, da onde é o pastinho do Dio ali, tem o pastinho do Dio ali, tem o barracão do Nelsinho Dalmaso, a casa do Dio, do Valcir, né, do menino que trabalha lá na praça da prefeitura lá. E a par daquela cerca ali, tinha uma cancha de bocha, um boteco particular, tinha mesa de sinuca, tinha mortandela para vender, tinha pirulito, tinha paçoca e tinha uma cancha de bocha, aquela mesa de sinuca. E o Leopoldão Fagundes, sogro do Luiz Carlos Medeiros ali de Corbélia, ele tinha uma borracharia ali, ele tocava o boteco e a borracharia. Tinha salão, tinha a cancha de corrida de cavalo, né, hípica que eles falam, tinha careira, lá nos domingos tinha baile, tinha matiné. Isso era muito desenvolvido naquela época. E foi se acabando, os granjeiros grandes foi comprando, foi dominando e esse povo tudo vazou fora, né? Ó, teve época lá que eu não lembro, assim, eu era moleque, 13, 14, 15 anos, acho que na época. Campininha tinha jogador ali que dava 2 times de campo e meio. Hoje, para juntar um suíço, tá difícil. Uma que o piazada de hoje virou celular, né? Assim como os documentários das demais comunidades, serão ainda feitos vídeos menores com sobras dos vídeos oficiais, já que ultrapassaria muito o tempo proposto para o projeto Corbélia e suas raízes. Esses vídeos serão publicados no canal Corbélia Vídeos no YouTube, não por serem sobras que são menos relevantes do que vimos neste documentário. Então, fica o convite para visitar e se inscrever em nosso canal. Um abraço e até o próximo!